Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do verso 1. Assentado mesmo como estamos. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Obrigado, Senhor, por termos tido acesso mais uma vez e restrito à Tua Palavra. E Espírito Santo, nos descortina os oráculos do Senhor, para que cresçamos no entendimento, discernindo o que o Senhor está a nos dizer, por meio da Tua gloriosa e santa Palavra. Nós assim agradecemos a Ti, pelo privilégio também, Senhor, de estarmos dispostos ante as Escrituras para ouvi-lo. Obrigado, Espírito Santo. Tenha liberdade entre nós, no nome de Jesus. Amém. Que privilégio poder o homem está diante de Deus para ouvi-lo. Quero aqui, nesse breve momento de reflexão, falar sobre o privilégio em ouvir a Deus. O texto que nós acabamos de ler, no verso 1, fala que se achegavam a Jesus, ou iam para perto dele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Se eles tinham a oportunidade de se chegar bem próximo de Jesus para ouvi-lo, é porque o Senhor Deus nunca cerceou o homem de ter acesso à sua voz. E aqui, queridos, é que nos entra a primeira
assertiva para esse breve sermão. Número 1, nós gostamos de pontuar: o pecado não nos impede de ouvir a voz de Deus. Repita comigo: o pecado não me impede de ouvir a voz de Deus. Todos quantos quiserem podem ter acesso à voz de Deus, independente de sua condição, independente de seu estado, seja ele físico ou espiritual. É lógico que só a morte física vai impedir o homem de ter uma interação direta com Deus que dê condição à salvação, pois ao homem está, diz a Bíblia, condenado a morrer uma só vez, vindo após isso juízo. Mesmo pós-morte, ainda o homem ouvirá a voz de Deus, quando lhe dirá a sentença final. Àqueles que ele aprovar, ele diz: vinde benditos de meu Pai, possuam um reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo, à sua direita. E à esquerda lhe dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí vem toda uma formalidade de palavras que a Bíblia diz que o Senhor dirá. Mas hoje, para nós que estamos aqui, nada pode nos impedir de ouvir a voz de Deus, basta apenas nos chegar a Ele. O texto diz que tanto publicanos, e publicanos eram aqueles que faziam o trabalho da coisa pública, eram os homens do imposto de renda de Roma, eram os cobradores de impostos. Para o judeu, o cobrador de impostos, queridos, era a pior de todas as raças possíveis. Primeiro que nós já sabemos que o judeu não gosta de dar dinheiro para ninguém. Agora imagina alguém que tirava a força, e tirava ainda a força não para que viesse a trazer benefício para o povo judeu, mas eles eram cobradores de impostos para o povo dominante, os romanos. Para os judeus daquela época, para os israelitas, o publicano, o cobrador de imposto, era a escória traidora de sua sociedade. Eram aqueles que se venderam ao Império Romano para opor a eles e impor a eles a dominação. Portanto, além de estarem também executando a corrupção, porque alguma parte davam para eles, mas o que mais detestava a todo judeu era que eles eram os traidores da pátria, aqueles que se dispuseram a cobrar impostos em favor dos invasores. E quando Jesus agora recebe numa conversa íntima, bem aproximada, aqueles traidores e cobradores de impostos, e não só eles, mas o texto diz aqui, e pecadores, ou seja, pecadores de toda espécie, aqueles que a lei de Moisés, por exemplo, dizia que deveriam ser apedrejados, como as mulheres prostitutas, como os adúlteros, toda a sorte de pecados. Jesus acolheu a todos para conversar, para falar-lhes, para ensinar acerca do reino. Os fariseus murmuravam, os escribas murmuravam acerca de Jesus, condenando-o com as suas palavras, dizendo que ele recebia a pecadores e comia e bebia com eles. Mas o Senhor Deus, em sua ação de comunicação com os homens, não é desse tempo que é incompreendido. Como pode Deus ser o ser infinita misericórdia, graça e poder, transcendente, comunicar com o ser humano de uma forma tão imprópria para o pensamento comum humano, de que ele vir e conversar com o ser humano? Isso é inadmissível, inconcebível, não é possível. Tem alguns pensamentos que dizem que Deus criou
o mundo e o lançou à sua própria sorte, deixou isso aí. Deus não tem nenhuma comunicação com o ser humano, e o ser humano estará à sua própria sorte. É uma doutrina chamada deísta. Mas nós, queridos, que temos acesso às Escrituras, entendemos que o nosso Deus é imanente, ou seja, Ele tem uma intenção, uma atuação, uma apropriação em vir e se comunicar conosco de forma muito especial, por meio de Jesus. O nosso Deus, hoje pela manhã na escola ministerial, na vez passada, no domingo passado, e hoje complementamos algumas coisas, falamos acerca de como Deus em Cristo, manifestando o seu amor, se tornou carne e veio entre nós, para não só estabelecer uma comunicação simplória, mas o verbo, o logos, a linguagem se fez carne e habitou entre nós, como diz João capítulo 1. Deus tem interesse em comunicar completamente e plenamente conosco, e a sua comunicação conosco é uma comunicação que abre portas para que nós possamos adentrar em sua casa. Isso foi sempre de Deus, sua intenção. Lá mesmo no Antigo Testamento, quando Deus mandou e deu as instruções ao povo de Israel, a Moisés, para que construísse o tabernáculo, e estabeleceu um espaço aonde os homens poderiam entrar pelas portas para falar com Deus, e lá um representante chamado sacerdote, com todo um ritual para que pudesse estabelecer uma comunicação direta com Deus, tinha acesso ao Santo dos Santos, mas eles podiam entrar no arraial do templo ou do tabernáculo, e lá celebravam ao Senhor. Tem um tempo atrás aí que nós até cantamos um cântico muito nas igrejas, que diz assim: em tuas portas entrarei com louvor, em teus átrios hino eu cantarei. O arraial, que era conhecido como um átrio, um espaço aberto, um lugar de celebração, aonde o homem poderia comunicar com Deus, e de lá, quando o sacerdote saía do Santo dos Santos, em adoração a Deus, sacrificava um animal para que o pecado fosse perdoado, ele vinha e espargia o sangue, declarando como voz de Deus, como boca de Deus, que os pecados estavam perdoados. Que coisa tremenda! Mas todos os anos eles tinham que fazer isso. Agora Cristo vem neste tempo estabelecer com os pecadores um relacionamento, para dizer-lhes: não será mais necessário isso, mas haverá agora um pastor que cuidará das ovelhas, e ele entregará a sua vida em favor de toda a humanidade. Nessa conversa havia uma ausência de entendimento daqueles que não foram para conversar com Deus. Queridos, segunda coisa, eu quero aqui estabelecer para você tirar a lição de que nós podemos ouvir e ter uma conversa bem aprofundada com Deus, é que todos aqueles que se achegam para ouvir a Deus, irão ouvir a voz de Deus. Primeiro nós falamos que Deus estabelece uma comunicação com todos e não coloca restrição, não faz acepção, nem mesmo aos pecadores, mas Ele se comunica com todos. Agora, todos quantos chegarem, irão ouvir a voz de Deus, pois o Senhor nos declarou, nos deu garantia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quem está aqui nessa noite para buscar a Deus de todo o coração, levante sua mão e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Diga comigo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Bem alto: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Meu querido, o seu ouvido pode não estar treinado, você pode achar que está inabilitado, você pode achar que você não é digno nem é digna, você pode pensar que você não é capacitado ou capacitada para ouvir a voz de Deus, mas Deus estabeleceu que se você buscar de coração, vai encontrá-lo. Amém? Então não está condicionado a nós, não está condicionado ao nosso estado, mas está
condicionado à disposição de Deus. Deus está disposto a falar, e todo quanto estiver disposto a ouvir, ouvirá. Isso que é a bênção. Queridos, Deus pode falar conosco de muitas formas. A Bíblia fala que o céu manifesta a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, está lá no livro dos Salmos. Nós podemos ouvir Deus, queridos, em várias situações, mas o mais certo, imprescindivelmente iremos ouvir Deus pelas Escrituras, pois é a palavra de Deus dada aos homens. 1 Pedro diz a palavra de Deus lá que Deus falou pelos profetas, mas nos últimos dias Ele falou pelos seus santos, e eles falaram e escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender, queridos, que a palavra de Deus, ela é um instrumento pelo qual teremos livre, amplo acesso ao Senhor. Temos que investir na palavra de Deus. Os publicanos pecadores foram até o Senhor para ouvir a sua palavra, e nós podemos hoje ter acesso à palavra escrita, podemos ter acesso às Sagradas Escrituras. Por gentileza, abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 1, 21, onde trata que Deus fala a nós pelas Escrituras. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quando você está com a Bíblia Sagrada, as Escrituras abertas, dispostas à sua frente, é Deus falando por meio do seu Espírito, porque homens santos de Deus, inspirados, escreveram. Se queremos ouvir hoje a Deus com muita propriedade, podemos chegar ao Senhor por meio da palavra. O que temos que avaliar, queridos, é quem estamos ouvindo. Essa é uma pergunta que temos que fazer. A quem estamos nos chegando para ouvir? Os publicanos e pecadores se chegaram para ouvir aquele que podia resolver, aquele que tinha as respostas para os seus dilemas, aquele que tinha as respostas para o seu futuro, a solução para o seu estado de derrota. Sabe, nós estamos vendo nos últimos tempos muita gente ouvindo e buscando tanta coisa que não vai lhes fazer nenhum trazer e nem fazer nenhuma mudança. Por exemplo, pessoas gastam horas e horas à frente da televisão, novelas, seriados, que a moda agora não é nem novela mais, são seriados, né? E mais seriados, e mais seriados. Mas não investe naquele que pode responder a sua vida. Gasta um tempo nos aplicativos das redes sociais, e aí quando vai ver a possibilidade de ter um tempo com Deus, o dia foi corrido, o dia passou tão rápido, eu não estou tendo tempo para ler as Escrituras, não estou tendo tempo para tirar o meu momento sozinho com Deus, eu não tenho tempo para estar na célula, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para discipular, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas o tempo está sendo jogado fora. Além disso, tem os inimigos da voz de Deus. Os inimigos da voz de Deus
nós vemos aqui são os fariseus, os escribas, os murmuradores. Nós temos que ter cuidado, queridos, para não nos tornarmos inimigos da voz de Deus. Isso é que é o mais triste e terrível. Aqueles escribas e fariseus também estavam bem próximos a Jesus para ouvir a sua voz. Estavam ali bem próximos a Jesus, ouvindo o que Jesus ministrava. Mas, estando próximos, ouvindo o que Jesus falava, no entanto, não lhe dava atenção. Mas tinham uma interpretação própria acerca do que estava ocorrendo. Uma interpretação sua acerca do relacionamento com Deus, de Deus com os pecadores, de Deus com os publicanos. Uma visão inapropriada, diferente da de Deus. E aí então o Senhor teve que mostrar para eles, numa sequência de parábolas, que entre elas nós lemos a parábola da ovelha perdida, ou da centésima ovelha, a parábola da dracma perdida, depois vem a parábola do filho pródigo, e depois Jesus ainda fala a parábola do mordomo infiel, todas em sequência para demonstrar, para deixar bem claro para aqueles homens, de que eles eram inimigos da voz de Deus. Eles estavam na contramão do que Deus tem proposto aos homens. Deus quer, Ele estabeleceu, Ele investiu e está investindo em um relacionamento aproximado, de muita intimidade, é olho no olho, é colo, é tratamento, para que a sua voz seja audível e gostosa aos nossos ouvidos, de forma que encontre na mente e no coração, toque no sentimento e toque na razão, para promover transformação. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, nos conclamando pelo amor de Deus, para que busquemos uma transformação. Ele diz: eu rogo-vos, pois irmãos, ele fala assim, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, queridos, quando Paulo está falando aos romanos isso, ele está dizendo: nada pode nos impedir de chegar até Deus. Então esforce-se, não se alinhem com os inimigos da voz de Deus, porque a amizade do mundo é, queridos, um contrassenso. A Bíblia fala que é inimizade contra Deus. Quando nós ouvimos a voz do mundo em contraposição à voz de Deus, nós estamos nos tornando claramente inimigos de Deus. Os murmuradores aqui, aqueles que estavam ao lado ou no projeto mundano daquele tempo, do sistema religioso, eram inimigos da voz de Deus, que clamava, que trazia-lhes uma oportunidade de arrependimento, de mudança, de transformação. Porque não é a religiosidade que faz com que nós venhamos a ouvir a voz de Deus, queridos. O que faz nos ouvir a voz de Deus é um coração quebrantado, um coração contrito, que diz a Bíblia que esse coração o Senhor não desprezará. Diga à pessoa que está ao seu lado, por gentileza: o seu coração precisa estar quebrantado para Deus. Portanto, não é o pecado que nos impede de ouvir a voz de Deus. O que nos impede de ouvir a voz de Deus é sermos religiosos, porque os fariseus e os escribas eram os religiosos. Na visão de todos eles eram os corretos, eram os santarrões. Mas, meus queridos, em nome de Jesus, eu quero que você entenda, eu, no nome de Jesus, desafio alguém aqui levantar a mão e dizer assim: eu não erro hora nenhuma, porque eu não posso fazer isso. Eu não posso. Como vamos nos apresentar para aqueles que estão próximos a nós, dizendo que nós somos os santarrões?
Queridos, é o Senhor quem nos santifica, é a misericórdia de Deus, é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor nos perdoou, não porque mereçamos, nós somos salvos é pela graça, mas nós temos que entender, meus queridos, no nome de Jesus, de que o buscar a Deus, o coração quebrantado, um coração voltado para o Senhor, para entrar no processo de santificação, é esse que o Senhor espera. Não vai adentrar pelas portas do templo, não se chegará na nossa igreja local, ninguém perfeito, todos entrarão por essas portas ou chegarão lá na sua célula para serem tratados, para serem cuidados, e no processo de tratamento irão falhar, mas o Senhor Deus estará sempre disposto a novamente dirigir-lhe a voz e dizer: minha ovelhinha perdida, não é por aí, anda por aqui, e se não der, Ele vai tomar-nos no colo, porque nós decidimos mesmo, tomamos uma posição de ser ovelha de Deus, e mesmo que estejamos perdidos, no momento que formos procurados, seremos encontrados e acharemos colo. Foi isso que Jesus estava dizendo acerca da ovelha perdida. E ele desafiou os escribas e fariseus, dizendo: quem tem uma ovelha aí que vê uma ovelha perdida, não vai atrás dela e recupera? O que eu acho interessante aqui, irmãos, é que nós temos que fazer uma distinção entre ovelha e bode, né? Não é o cerne da mensagem, mas eu preciso falar isso aqui. Quando o pastor da ovelha, da 100ª ovelha, a perdida, ele foi atrás dela e a encontrou, ela não apresentou o esperniende. Você sabe o que é o esperniende? Espernear. Não arranhou ele todo, não deu coice. O texto fala aqui que ele a recuperou e a trouxe de volta. Então a ovelha perdida, queridos, é porque ela passou por algum acidente. Ela é ovelha. Repita comigo: a ovelha perdida é ovelha, não é bode. Mas se o pastor fosse lá achando que a ovelha era bode, ela ia encher ele de coice de chifrada e não voltaria com ele. Só Deus pode, queridos, fazer um milagre de transformar um bode em ovelha. Alguém já viu um bode que nasceu bode e depois se transformou em ovelha? Levanta a mão. Hein? Não é possível. Para um homem não. Só Deus pode fazer isso. E para Deus, diz a Bíblia, não há nada que seja impossível. Os fariseus estavam olhando os publicanos e pecadores como bodes, como incapazes de serem salvos, como inapropriados para serem tratados como ovelhas, mas Jesus os olhou com os olhos de Deus, vendo neles a ovelha perdida. Então, queridos, mesmo que nós achemos que aqueles que estão fragilizados, que os nossos olhos enxerguem alguém indigno, incapaz de se chegar a Ele para tratar, o nosso Deus está enxergando ali uma potencial ovelha. Nosso papel, como pastores, como líderes de célula, é ir até lá e deixar o trabalho do milagre com o Senhor, mas temos que ir, é o nosso papel. Repita comigo: eu tenho que ir atrás do frágil. Diga para o Senhor assim: nunca desista. Pode durar 10 anos, 20 anos, uma vida inteira, mas nunca desista. Eu tenho certeza que Jesus nunca desistiu, por isso que Ele falou da dracma. A parábola da dracma, queridos, é para exemplificar que quem perde uma moedinha não vai desistir.
O texto diz aqui que a mulher que perdeu a dracma procurou, varreu a casa e quando não encontrou, chamou as vizinhas para ajudar a procurar. Isso quer dizer o seguinte, queridos, que mesmo que nós tenhamos alguém que esteja tão fragilizado, nunca encare como alguém que não presta. É uma moeda de ouro muito preciosa e você precisa buscá-la até encontrar. Procure ajuda, peça socorro, peça outros líderes para estar junto com você. Varra, vá atrás, mas não desista. Não desista. A voz de Deus é para todos. Terceiro e último, a voz de Deus também é para o perdido. Repita comigo: a voz de Deus também é para o perdido. A terceira e última parábola aqui dessa sequência, que poderia ser também do mordomo infiel, mas Jesus já começa a tratar uma outra situação com os discípulos, mas na sequência, é a parábola do filho pródigo. Está narrado aí dos versos 11 a 32, nós não lemos por uma questão de prolongar demais a leitura do texto bíblico, mas aqui diz que o filho largou a casa do pai e se ausentou por conta própria, decidiu não mais ouvir a voz do pai, e foi viver segundo a sua própria vontade e discernimento. Mas o interessante é que ele nunca deixou de ser filho, mesmo vivendo fora. Ou seja, o perdido estará fora por decisão, mas na essência ele continua sendo quem é. Ele nunca esquecerá quem ele foi. Mas o pai permaneceu buscando a Deus por ele, esperando por ele, aguardando a sua volta, e na hora correta, na hora que a experiência se abateu nele, ele voltou para casa e não encontrou as portas fechadas, encontrou um pai de braços abertos, pronto para dar-lhe um banho, colocar uma veste nova, um anel e celebrar uma festa. A voz de Deus não está também cerceada e obstada, nem há aqueles que decidem se afastar. Enquanto os publicanos e pecadores estavam se chegando, Jesus dá uma palavra dizendo: nem aqueles que vão embora, nem aqueles que não querem me ouvir. A voz não está obstada, porque lá na experiência que ele tiver no afastamento, ele vai lembrar que ele tinha uma casa, ele vai lembrar que ele tinha um pai, ele vai lembrar que lá ele tinha boa alimentação espiritual, ele vai lembrar que lá se tirava os carrapichos, ele vai lembrar que lá ele tinha amor. E aí o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fará com que o homem volte, e na hora que voltar, a voz de Deus vai estar preparada para lhe dizer ainda mais coisas profundas e maravilhosas. Eu tenho certeza que nessa noite, queridos, alguns estão aqui, você veio aqui porque você ouvia a voz de Deus lá onde você estava. Tem um canto que nós consideramos antigo, que diz assim: longe do caminho do Senhor eu andava, num caminho de horror, a paz não me achava, mas o Senhor me encontrou. Sabe, queridos, Deus está e continua a estar a nos oportunizar audiência especial. Nós podemos ouvir com muita propriedade a voz de Deus, e pode ser que esta noite, esta palavra seja a voz de Deus falando com você. Chegou a hora de você voltar para os braços do Pai. Chegou a hora de você voltar ao convívio do reino de Deus. Chegou a hora de você estar no relacionamento da igreja de Cristo,
aonde e onde Deus cuida de cada um de nós. Por gentileza, nos coloquemos de pé e que a voz de Deus continue a falar profundamente na sua vida. Nós vamos ouvir agora o louvor. E nesse momento do louvor, a voz de Deus também pode ser ministrada pela música. E eu quero orar com você, que hoje adentrou por essas portas, e você, ao ouvir a voz de Deus, você pode apresentar para o Senhor Deus a maior das adorações. Esse templo hoje nós podemos chamar de átrio, e você pode entrar pelas portas em louvor e adoração a Deus, dedicando a sua vida ao Senhor. E eu quero orar com você. Por gentileza, curve sua cabeça, feche seus olhos. E nesta oração, comigo, em que você percebe que precisa ouvir a voz de Deus e tomar algumas decisões transformadoras, você fale para o Senhor: Senhor, eu preciso, me ajuda. E ao dizer Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, como os publicanos e pecadores fizeram, num ato exemplificativo, é óbvio, você vai andar de onde você está e vai vir aqui à frente para a gente orar. Não se importe se haverão escribas e fariseus e religiosos murmurando acerca disso, não se importe com eles, mas vá e venha até Jesus mesmo. É exemplificativo, mas serve de uma demonstração espiritual de que você está dando um passo decisivo ao dar alguns até aqui à frente para orarmos juntos. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra ministrada, Senhor, em que falou aos nossos corações. Nós podemos nos achegar ao Senhor independente da situação em que estejamos, seja que pecado for, seja que situação for, seja o status que estivermos nele, o Senhor pode mudar a nossa história, pois o Senhor está pronto a cuidar do perdido, o Senhor está pronto a achar o que foi perdido, o Senhor está pronto a recuperar, a receber o que o abandonou, o filho de volta, a riqueza de volta, a ovelha de volta. E no nome de Jesus, que nada venha a segurar, prender aqueles que estão decididos, Senhor, a tomar uma decisão e encaminharem a sua vida de uma nova forma, ouvindo e trilhando sua trajetória pela direção do Senhor, em obediência à tua vontade, em atenção aos teus propósitos. Nós já te agradecemos pela tua palavra e o resultado que ela está produzindo em mentes e corações aqui, no nome de Jesus. Enquanto o louvor adora, vem até aqui para orarmos juntos, no nome de Jesus. Tome a sua decisão de falar bem aprofundado com Deus. Pode vir. Não deixe para amanhã nem semana que vem, é hoje, é já.
Deus, no nome de Jesus. Oh Deus misericordioso, maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua misericórdia é infinda. E aprendemos com o Senhor a andarmos, Senhor, a ouvirmos a tua voz, a sermos também mais amorosos e misericordiosos. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem tocado os nossos corações, e ao ouvir a tua voz, atentando-nos, Senhor, nos correspondemos contigo agora, ao dizermos também para o Senhor: nós estamos interessados em estabelecer um diálogo, Senhor, nos tornarmos os teus aprendizes, Pai, caminhando segundo o teu conselho, na tua direção, estabelecendo um relacionamento de pai e filho, reconhecendo a nossa pequenez. Recebe no Senhor os teus braços, recebe no Senhor como teus filhos, perdoa pecados, nos ajuda a caminhar, ó Deus, e que nenhuma outra voz nos chame a atenção, mas que nós sejamos, ó Deus, não inimigos, mas amigos do Senhor, ouvindo a tua voz. E ao ouvir a tua voz, venhamos atentar para o que está sendo dito e nos submeter ao comando normativo do Senhor, no nome de Jesus. A igreja que concorda com essa oração, põe a mão à altura do seu peito e diga assim: Senhor, no nome de Jesus, eu estou disposto ou disposta a ouvir atentamente a tua voz e a obedecer o teu mandato, no nome de Jesus.